Boa noite, bem-vindos à nossa live semanal do Orientando Famílias. Eu sou Fabiana Barando, psicóloga, especialista em orientação parental, e nós vamos conversar sobre relacionamento entre irmãos. Como a gente ajuda os pais a lidarem com questões relacionadas a essa relação fraternal? Vamos pensar aqui juntas em conceitualmente qual é a problemática e como é que a gente ajuda esses pais a lidarem com essas questões que são muito, muito recorrentes na nossa clínica, seja aí para quem atende as crianças, né, nos processos infanto-juvenis, e também para quem atende os pais em orientação parental. Então, eu quero que vocês me contem aqui. Eu estou hoje sozinha, sem Fabrícia, então quero que vocês me ajudem participando, conversando comigo aqui pelo chat. Me contem aí de que forma que isso chega para vocês, qual é a frequência, quais são as principais dúvidas e questões dos pais, até para que eu possa ajudá-los aí nessas questões e não ficar falando aqui sozinha, certo? Então estamos aguardando aí as pessoas entrando. Boa noite, Clara, Jussara, Raquel, Cristina, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e não me deixem falando sozinha, ok? Bom, a gente vai falar aqui sobre essa relação fraternal. Essa talvez seja aí uma dos primeiros relacionamentos e talvez o mais longo vínculo da vida. É relação entre irmãos, porque eles nascem, às vezes com idades muito próximas, né? São, acho que mais raras as famílias que têm aqueles filhos temporães, e isso dá o filho temporão, ele dá um aspecto completamente diferente nessa dinâmica entre irmãos. Mas falando ali daqueles irmãos que nascem ali numa idade de 2, 3, 4 anos de diferença, eles nascem e mantêm-se juntos até posterior ao falecimento dos pais. Então, é uma relação muito significativa, né? Porque ninguém mais viveu o que você viveu ali, né? Ninguém mais foi construído dentro daquela mesma dinâmica que você. Então, eu lembro uma vez de atender um rapaz que era um filho único e ele tinha primeiro perdido o pai e depois ele perdeu a mãe. A mãe ficou doente e ele perdeu a mãe. E eu lembro de ter um sofrimento, além do sofrimento do luto ali, tinha um sofrimento de olhar para o mundo e não se reconhecer, não reconhecer o sofrimento dele em mais ninguém. Ele falava, além de todo o aspecto prático do falecimento de um pai e de uma mãe, tinha essa questão dele não se reconhecer, dele não reconhecer o próprio sofrimento em mais ninguém. Ele falava, ninguém está sofrendo como eu. É um sofrimento que eu vivo sozinha. E talvez seja o momento mais solitário desse filho único, né? Porque enquanto ele tem ali pai e mãe garantido, ele não tem essa sensação de solidão, de solitude, né? Por mais que tenham amigos, por mais que tenham uma família, esse especificamente tinha uma esposa, mas ainda não tinha filhos, né? Era um casal, não necessariamente tinha os filhos, mas eu lembro muito, foi muito impactante ouvir aquilo, né? Assim, quando perdi o meu pai, eu tinha ali comigo meus irmãos que estavam sofrendo não exatamente igual a mim, cada um sofre de um jeito, cada um viveu uma história com aquele pai, com aquela mãe, mas existia um sofrimento que era de um tamanho muito parecido. E então, falando dessa relação que é muito característica e que, por mais que a gente fale, eu criei irmãos ao longo da vida, por mais que a gente crie de fato relações que são fraternais, de afetuosidade, né, de cuidado, essa relação que se dá a partir de uma mesma criação,
é muito específica, né? E talvez seja o ponto que os pais mais trazem aí, é a questão das brigas entre irmãos, né? Dos conflitos entre os irmãos, que não é necessariamente característica de uma disfuncionalidade daquele seio familiar, tá? A briga entre irmãos é quase que esperado de uma relação entre crianças, né? Principalmente quando a gente está falando ali naquelas primeiras, né? Naquela primeira infância e posteriormente isso, obviamente, vai acontecendo nas idades posteriores. Então, é na verdade sinal de convivência entre crianças que têm uma convivência muito intensa e de uma proximidade muito grande, tá? Então, a ideia não é eliminar as brigas, tá? Porque elas caracterizam essa relação, fazem parte desta relação. É quase como se os irmãos fossem a sua primeira grande experiência social. É ali que vão se desenvolver as primeiras características sociais, as habilidades sociais tão importantes para se viver, né, posteriormente, quando o mundo se abre, né, e quando deixa de ser só pai e mãe. Então, ali naquela primeira relação é onde eu aprendo a negociar, onde eu aprendo que eu preciso ouvir e falar, que eu preciso ter uma escuta para conseguir ter voz, que eu entendo que eu preciso, de alguma forma, ganhar um espaço, que existe um outro que é diferente de mim. Tem quantas aprendizagens existem ali nessas primeiras relações. Então, a gente diria que esse grande laboratório social é essa relação entre irmãos. E o que a gente precisa focar não é exatamente nessa eliminação dessas brigas e desses conflitos. É nesses conflitos que a criança aprende habilidades sociais. A gente pode ajudar os pais a aproveitarem justamente essa primeira relação para que essa criança, ela ganhe ferramentas. É como se fosse uma malinha de ferramenta extra, tá? Que uma criança que tem um irmão ganha desde muito cedo e que ela vai ter oportunidades de reconhecer e de aprender com aquelas ferramentas. Ou não, elas podem ficar dentro de uma caixinha fechada e nunca ser usada, tá? Isso vai depender muito também da qualidade, da forma como aqueles pais estão interagindo e ajudando, atravessando, né? Facilitando aquela relação, certo? Como eu comecei, né, falando nessa live, eu espero que vocês participem aí, trazendo as dúvidas de vocês, trazendo para mim, contando como que as questões da fraternidade aparecem para vocês na clínica, quais são as principais dúvidas dos pais, quais são as suas principais dificuldades em manejar essas questões, tá bom? Porque aí eu vou, de alguma forma, ajustando aqui o meu conteúdo para dar conta das dúvidas de vocês. Tá bom? Combinado? Tá. Então, a gente vai falar aqui, né? Eu acho que o mais importante é a gente entender isso, que são nessas relações, essas relações elas são diferentes de qualquer outra relação que a gente estabelece no mundo. Elas são importantes para o desenvolvimento de habilidades sociais, muito importantes. E são, de alguma forma ali, onde esse ser humano, né, é quase que um espelho da própria vida. É ali que existem identificações, reconhecimentos também subjetivos, tá? Eu estava contando aqui a experiência que eu tive com um paciente meu, quem estava aqui no comecinho da live, ouviu ele falando que na perda de pai e mãe, ele não tinha ninguém que sofresse como ele. Então, ele não conseguia identificar em ninguém mais essa dor. Então, é isso. Começamos aqui. A Raquel fala aqui: tenho recebido com muita frequência pais com essa demanda, especificamente do filho mais velho, adolescente, em conflito com o filho mais novo, ainda criança ou pré-adolescente. Irmão menor, 5 anos, batendo demais no maior. Tô dizendo, o maior não revida, pais não resolvem e ele tá sentindo demais. Tá, então vocês trouxeram aqui questões
de brigas, até falando um pouquinho, né, numa idade mais avançada, a gente vai falar sobre isso, porque o formato das brigas vai mudando diante dessa complexidade de desenvolvimento, né? Então, as problemáticas ali vão mudando, às vezes a forma como essa dinâmica se dá é a mesma, tá? Então a gente precisa intervir justamente na forma dessa dinâmica, e eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente ter ferramentas que nos ajudem a identificar a dinâmica que reforça ou não questões desses conflitos, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que não existe culpado. Os pais são culpados necessariamente pela briga entre os irmãos. Primeiro, a gente precisa considerar que são ali indivíduos diferentes, com temperamentos diferentes, com histórias diferentes, por mais que eles sejam criados pelos mesmos pais, eles vieram em momentos diferentes, eles acabam cumprindo dentro dessa dinâmica familiar funções diferentes. Então eles trazem algo que é individual, que é deles para essa relação, eles são embebidos por essa dinâmica familiar, tá? Então, pelas próprias crenças dos pais em relação aos filhos, muitos dos pais vêm com crenças em relação ao primeiro, ao segundo filho, ao filho mais velho, ao filho mais novo. Quais são as responsabilidades de cada um, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu queria falar, assim, de mais importante é que é de um nível de complexidade que é muito mais amplo do que definir os pais, quando os filhos brigam, os pais são os culpados. Eu acho que a gente tenta, assim, aqui ao máximo trazer e desmistificar essa ideia de causa e efeito, de ter um olhar mais sistêmico para as problemáticas, e não é diferente quando a gente está falando sobre dinâmica entre filhos. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente ter ferramentas diante dessas complexidades. Então, quando a gente vai olhar para uma dinâmica familiar e entender como essas disputas entre irmãos estão acontecendo dentro dessa dinâmica, é importante a gente conseguir identificar nessa família como se dão essas relações. Se existem alianças, se não existem, quais são as crenças desses pais. Então, é importante que a gente tenha ferramentas clínicas para isso. Citando aqui as ferramentas que a gente tem dentro da formação, por exemplo, dentro do método APP, a gente pode falar do esquema diagnóstico da dinâmica familiar, onde a gente vai estabelecer ali, entender ali como que se dão essas conexões, de que forma que esses pais se aliam a determinada criança, como as crianças se relacionam entre si. A gente precisa ter uma visão mais ampla sobre a questão que para os pais resumem a uma briga específica ou um temperamento específico, e a gente precisa ser capaz de ir além disso e olhar de uma forma mais ampla para essa dinâmica. Além dos indicadores, a gente vai olhar para essas crenças, quais são as ferramentas que esses pais trazem para essa parentalidade. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os estilos parentais e como eles podem e como eles influenciam também na possibilidade de ter ou não mais brigas. Quando a gente está falando de, por exemplo, a gente vai falar aqui dos 4 estilos parentais, tá? Então, quando a gente fala aí de um estilo parental autoritário, no geral, o estilo parental autoritário, ele traz muita rigidez para esse sistema, né? A gente traz aí uma relação baseada em punição, muitas vezes a comparação entre os irmãos aumenta essa disputa, tá? Reforça esses papéis. Então, se a gente percebe que existe algum tipo de criação autoritária, quando essa criação autoritária vem com crenças fortes sobre o papel do irmão mais velho, o papel do irmão mais novo, o que é esperar de um, o que é esperar de outro, isso tem ainda potencializa esses prejuízos para
para como essa relação fraternal vai sendo desenvolvida. A gente pode pensar aí no estilo permissivo. Como é que o estilo permissivo, qual é a característica do estilo permissivo? É aquela educação que é, por um lado, muito afetuosa, mas por outro, não consegue delimitar contornos claros. E isso acaba facilitando para essas crianças, para esses irmãos, uma tendência a disputar, a garantir um território ali, tá? Então, aqueles adultos que não regulam, que não dão limites, os adultos eles precisam funcionar como interlocutores dessa relação. Eles precisam, de fato, atravessar essa relação, facilitar esta relação, ajudar a negociação, ajudar na escuta, na forma como um vai definindo aquela imagem do outro, tá? Então, além do adulto servir como corregulador da criança, ele precisa servir como corregulador desta relação, tá? Então, pensando aí no estilo negligente mais ainda, né? Então, essas crianças ficam soltas ali para ter a relação sem nenhuma sensação de direcionamento. E pensando no estilo autoritativo, é aquele que de fato favorece um diálogo melhor, limites claros e que atravessarão essa relação com um pouco mais de firmeza. Bom, falando sobre esse papel dos pais como regulador, a capacidade e habilidade dos pais de regular ou de intervir numa briga vai depender da própria capacidade e habilidade de regulação emocional desses pais. Então, avaliar esse tipo de habilidade, avaliar de que forma esses pais se regulam emocionalmente é importante para que a gente entenda qual é a capacidade e habilidade que eles têm para servir de exemplo, de apoio, de corregulador daquela pessoa que dá um direcionamento para aquela relação, certo? Além disso, a gente pode pensar que existem... eu estou tentando aqui pensar o que é, né? De que forma que essas relações são atravessadas, principalmente dentro de uma dinâmica familiar. Muitas vezes essa criança, os dois, brigam ou porque têm temperamentos muito diferentes, ou porque eles precisam disputar alguma atenção, eles precisam garantir alguma função específica nessa família. Então, por exemplo, a gente tem às vezes uma criança que tem um temperamento um pouco mais fácil de lidar e que se comunica com mais facilidade, tem uma capacidade maior de regulação emocional e que acaba tendo um lugar diferenciado para os pais. E existe uma outra criança que tem dificuldades maiores em relação a... Tem emoções que as tomam de uma forma intensa, que, portanto, é mais difícil de lidar, né? E que ela acaba se tornando cada vez mais intensa, ela acaba tendo mais dificuldade, porque ela não consegue, pelo próprio temperamento, às vezes, garantir esse lugar que esse aqui já tem garantido, tá? Então, cria-se ali uma relação de tentativas frustradas e de pais sem saberem exatamente o que fazer, sem conseguir fazer essa leitura dessa dinâmica que é feita por nós. E é feita por nós quando nós temos ferramentas clínicas para isso. Para entender, para olhar... Lembra que eu falei, é importante a gente olhar além do que é trazido, além daquela queixa que é trazida. A gente precisa olhar de que forma que essa dinâmica da família alimenta esses papéis e essas funções, né, que estão por trás das brigas. Esse é um ponto. E o outro ponto é entender qual nível de habilidade ou de capacidade de regulação emocional esses pais têm para estar nesse papel de mediadores. Os pais, eles não precisam mediar o tempo todo, tá? Então, muitas vezes a gente vai falar para os pais que eles precisam, em alguns momentos a gente vai precisar tirar esses pais desse campo de juiz. Em outras, esses pais precisam facilitar essa relação. Nem sempre facilitar quer dizer que ele vai ser juiz, ele vai definir quem é o certo e quem é errado.
Muitas vezes eles vão precisar desenvolver com vocês estratégias que, ao mesmo tempo em que oferecem escuta para esses filhos, também oferecem ferramentas suficientes para que eles se ouçam e para que eles cheguem a conclusões juntos, sem necessariamente a conclusão ou a definição vir dos pais. Porque se os pais se colocam o tempo todo como juízes, eles podem acabar direcionando, né, e não sendo tão justos quando a justiça, falando de uma forma geral, ela precisa de regras, de critérios muito claros para decisões. E nem sempre a gente tem critérios tão simples, porque muitas vezes as brigas dos irmãos são apenas visões diferentes de uma mesma situação. Cada um vai olhar para a situação a partir da sua perspectiva. E quando eles trazem, isso, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa. Às vezes as duas estão ali brigando, mas quando eu vi já estão, né, quase se pegando, só que eu só chego nesse momento. E eu deixo de ver, eu até vi uma batendo na outra, digamos assim, ou uma empurrando a outra. Tá, mas por que isso aconteceu? Por que isso chegou até a esse ponto? O que trouxe elas a esse ponto? Será que uma tocou em alguma ferida da outra que seja muito doída? Será que a outra se sentiu injustiçada por alguma coisa? Tá, é claro que bater não é a... Não, eu falo que se bateu, perdeu a razão sempre. Eu falo assim, né, assim, com grandes exceções. Porque eu acho que a gente também tem que ensinar certo grau de defesa, mas eu falo em raríssimas exceções, bater te tira a razão. Então, é claro que bater tira a razão, mas o que aconteceu ali? Qual foi o foco ali? E quando você entra nesse lugar de juiz, sem ter visto, sem olhar, mesmo que você tenha visto, que você assuma um lado ou outro, gente, é um risco enorme. Porque se você faz isso o tempo todo, as crianças vão sempre te convocar para esse lugar de juiz. E nunca, quando a gente fala assim, porque tem esses pais trouxeram a questão de adolescentes que brigam muito, tá? Ou de uma criança menor que briga muito com adolescente. Talvez a gente esteja falando aí de uma relação que de irmãos que têm dificuldades de se ouvir, tem dificuldade de se resolver sozinhos e que talvez esses pais tenham sempre estado nesse lugar de juízes e que vão ser sempre convocados até que eles amadureçam, ou até que eles não estabeleçam necessariamente uma relação muito fácil, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar com os pais justamente como eles se colocam nessa relação. Eu não sei se isso acontece aí com vocês, se vocês percebem nessa escuta desses pais, esse lugar de juiz o tempo todo. E aí a gente está falando das mesmas questões quando a gente fala sobre ensinar habilidades para os filhos. A gente às vezes pensa na resolução do problema, né? Então vamos resolver aqui essa briga. E a gente deixa de desenvolver habilidades. Então, os pais precisam ter esta percepção. Tá, se eles estão brigando muito, quais são as habilidades que estão faltando para que eles possam se entender de uma outra forma? O que tem ali como padrão naquela relação que precisa mudar? A gente vai precisar avaliar como se estabelecem essas relações. Então, às vezes, é por falta de habilidade. Às vezes, é porque esses pais têm crenças específicas sobre a função de cada filho. Ou seja, o filho mais velho tem a obrigação de ajudar o filho mais novo. O filho mais velho tem a obrigação de ser exemplo. Então, se a gente fala isso de uma criança de 6 anos, de uma criança de 5 anos, e até de uma criança maior, é uma responsabilidade muito grande para ser assumida. Exemplo precisam ser os pais, e não uma criança de 6 anos, entende? O que eu costumo falar para as minhas filhas
é que, por exemplo, quando elas estão indo para um lugar onde vão estar só as duas, um lugar, obviamente, que eu confio, eu sempre falo, né? Vocês se cuidam, uma esteja sempre junto da outra, protejam uma a outra, e apesar de eu ter uma filha mais velha e uma filha mais nova, tá? Então, eu dou sempre esse lugar de equidade, de responsabilidade igual, de cuidado entre elas. Para que eu não coloque em uma responsabilidade que ela é incapaz de aguentar, tá? Então, existem crenças em relação a essas funções que precisam ser avaliadas clinicamente, até para que você possa intervir naquilo que de fato será facilitador para esses pais. Então, a gente falou sobre essas crenças, né? A gente falou sobre temperamentos diferentes, a gente falou sobre funções diferentes, a gente pode falar também sobre as alianças que existem dentro das dinâmicas. A gente precisa entender, e aí com o esquema diagnóstico da dinâmica familiar, fica muito claro quando a gente tem essa capacidade de avaliar de uma forma mais ampla, além das queixas, a dinâmica dessa família, de que forma que esses vínculos reforçam esses conflitos entre irmãos. Muitas vezes a gente vai achar pequenas alianças dentro dessa composição maior, tá? Então a gente vai achar uma identificação, às vezes, muito grande entre um pai e um filho especificamente, e às vezes essa identificação é um pouco natural, né? De temperamento, né? Existem, obviamente, histórias que atravessam essa relação, né? Muitas vezes histórias desses pais, né? Então, por exemplo, eu era igual fulaninho, então eu sinto essa necessidade de protegê-lo nessas brigas, porque, por exemplo, a minha irmã era muito igual ao outro fulano. Você vê que há ali uma projeção da própria relação naquele processo de filiação, né? Então, se a gente não consegue identificar aonde está a problemática, a gente vai agir na queixa. E, no geral, as estratégias educacionais que direcionam a queixa, elas não resolvem o problema. Porque o problema, ele está num padrão. Em algum padrão que foi se estabelecendo para um nível de conflito, quando a gente está falando de um nível de conflito que chega na terapia. Tá? Se esse nível de conflito ele chegou à terapia, é porque já se estabeleceu algum padrão. E a gente precisa entender que padrão é esse para que a gente possa atuar efetivamente naquilo que é a problemática. E não necessariamente naquilo que é a queixa. Gente, eu estou me fazendo entender? Por favor, vão me dando alguns feedbacks aí. Então, né, a gente agora vai falar um pouquinho como é que a gente pode ajudar esses pais, tá? Então, quando a gente percebe, por exemplo, identifica que existe uma questão de dificuldade dos próprios pais na intervenção dessas brigas, ou seja, os pais perdem a paciência com crianças que estão ali se estapeando, brigando, e aí eles intervêm às vezes, né, talvez com um olhar e com uma postura mais autoritária, que no geral não desenvolvem habilidades. E a gente precisa que essa criança desenvolva habilidade social com o irmão, para que eles consigam se relacionar de uma forma melhor, tá? Então, o primeiro ponto é ajudar os pais a terem essa percepção de que eles precisam estar regulados emocionalmente para intervir. Se você intervém na briga das crianças de uma forma desregulada, você potencializa a incapacidade de interação daqueles dois ali, tá? Então, é muito importante esses pais se perceberem. E aí você pode perguntar, tá, mas quando eles estão brigando, o que acontece? Como é que você se sente? Eu fico muito chateado, porque eu já tô cansado, todo dia tô trabalhando, e aí chego em casa e todo dia briga, e aí eu perco a paciência. Então você já vai com essa escuta clínica, tá? Identificando esses padrões, identificando que há ali uma dificuldade
Nossa, eu perco a paciência, porque eu não consigo aceitar isso dentro da minha casa. Entende? Então, assim, tem um discurso aí que vai te deixando claro para onde seguir. Então, a gente vai além da queixa daqueles pais para entender de que forma que eles estão ali reforçando essa incapacidade social, tá? Então, é importante ajudar essa criança a desenvolver ali habilidades de escuta, desenvolver habilidades de empatia com o outro, desenvolver habilidades de negociação, para que eles possam evitar essas pequenas disputas. Ajudar os pais a se perceberem se existe algum rótulo estabelecido. Então, a gente primeiro vai tentar identificar se existe um padrão de função para cada filho. Então, será que aquele filho lembra do exemplo que eu dei? Aquele filho que tem mais facilidade, que é mais calmo, né? E que é mais tolerado do que a criança que é mais impulsiva, a criança que é mais difícil. Então, sempre ficam ali os pequenos rótulos na família. Não, esse aí é muito, muito calmo. Não, esse aqui é muito difícil. Então, é primeiro ajudar esses pais a evitar esses julgamentos e esses rótulos, muitas vezes dados pelos pais, reforçados pelos pais. Então, é importante a gente ficar atento ao conteúdo que eles trazem, tá? Não, ele é isso. Quando ele é isso, ele é isso, ele é isso, de forma repetida, a gente vai percebendo que aquele rótulo já está instaurado ali naquela família, tá? Ele é isso e ele é mais o quê? Vamos tentar entender? Será que o fato dele ser isso, a tua leitura, de que forma que isso passa para ele? Tá? Porque isso passa no discurso quando os pais têm esses olhares mais enviesados. Eu já vou falar, Giovana, sobre essa questão de bater, tá? Porque é muito natural que as crianças queiram resolver as questões com o corpo, porque muitas vezes elas não conseguem resolver com as palavras. Aí o que a gente pode perceber? É que falta habilidade social. Falta habilidade de escutar, falta habilidade de se regular emocionalmente, falta habilidade de negociação, falta empatia com o outro, falta disponibilidade, paciência com aquele outro. Então, a criança, ela não é à toa que ela vai pro corpo, porque ela usa as ferramentas que ela tem, tá? Então, para elas deixarem de agir com o corpo, elas precisam ter capacidades emocionais e habilidades sociais para isso. Esse é um ponto. A gente vai ajudar os pais a desenvolverem isso aqui. E a gente precisa entender de que forma que as brigas são tratadas ali, né? Essa violência é tratada. É uma violência que é normalizada, os pais batem também, existem agressões verbais, de que forma que isso é reforçado. Então, existe uma agressividade, que é uma agressividade característica da dinâmica da família. Se sim, a gente precisa ajudar esses pais a terem consciência sobre isso, entenderem qual o papel deles na mudança dessa cultura dessa família. E ajudar os pais a definirem quais são os valores dessa família, a deixarem muito claro intencionalmente no discurso de quais são os valores. Por exemplo, aqui em casa tem frases que eu falo que são muito significativas. Por exemplo, desde que elas são pequenininhas eu falo, não use o corpo, use as palavras. E isso desde que elas são muito pequenas, tá? Então, quando eu falo isso, de alguma forma elas se voltam, porque às vezes, né, assim, isso acontece aqui em casa também, gente. As minhas filhas, quando eu vejo, estão se pegando, né? Isso não fala da minha parentalidade, fala que elas são crianças e que elas precisam desenvolver certas habilidades, tá? E que existe aí talvez um grau de impulsividade para resolver as questões. Então, isso é um ponto que eu trago desde elas muito pequenas. Use as palavras e não o corpo. Use as palavras e não o corpo. Então, às vezes eu preciso reforçar mais isso em períodos mais críticos e outros não. E sempre que isso acontece, eu aproveito para reforçar um valor, que é o valor do respeito às pessoas, né? Nós não resolvemos as questões assim na nossa família. Você não me vê batendo no seu pai, você não me vê batendo em você para resolver as questões.
a gente conversa, às vezes a gente precisa de um tempinho para se acalmar. Então, se sua irmã falou algo que você não gostou, antes de você revidar, respira um pouquinho, vai para um outro lugar, sai de onde ela estiver, procura um adulto que estiver perto. É dar habilidades para essa criança e reforçar valores intencionalmente, tá? Porque às vezes a gente pega adolescentes se pegando, se machucando, tá? Principalmente meninos, né, que tem essa coisa da força corporal. Mas aí a gente tem que entender de que forma que isso foi sendo incutido como valor. Qual o valor dessa primeiro, como eles enxergam a questão da agressividade, como eles lidam com a questão da agressividade, e se esses pais estão intencionalmente deixando claro as regras da família, deixando claro os valores dessa família. E, assim, pontualmente a gente vai precisar ajudar esses pais a lidar com isso, trazendo consequências para essas crianças. Consequências naturais das próprias atitudes. Eu não estou dizendo que a gente não vai, isso não é uma questão de castigo, isso não é uma questão de punição, mas é que eles percebam que toda ação tem uma reação relacionada ao que foi feito ali, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu não sei se eu respondi, me diga se eu respondi a sua dúvida. Sim, pensando em bebês que ainda não falam, é isso que você está falando? Quando eles não falam mais ainda, né? Eles costumam agir muito, muito com o corpo, né? Então, tem todo esse reforço de não, de usar as expressões para explicar que não, que isso não pode, que machuca, enfim. Aquelas estratégias para lidar com os bebês, mas entendendo que esse é um processo natural e que se isso for reforçado, se isso for explicado, desde pequena eu falo para as minhas, às vezes quando elas não falavam, eu falava para elas, usa as palavras, não, machucar não pode, machucar a irmã não pode, machucar a mamãe também não pode, né? Então eu ia reforçando essa ideia para elas. Estou com um caso de separação. O casal me procurou semana passada, fiz anamnese e vou iniciar com a criança agora. Eles estão muito certos do término, porém decidiram. Passaram o Natal juntos pela última vez e fazer a última viagem que acontecerá em janeiro. Até janeiro eu vou continuar compartilhando a mesma casa até o momento, então, amigáveis. Tá, eu não entendi qual é a tua dúvida nesse caso. Talvez você ainda vai escrever. A Gi falou, tá, das mordidas. As mordidas é uma outra questão. As mordidas não tem muito a ver com bater, né? A mordida para a criança, depender da criança, é a forma como ela se expressa, né? Às vezes por raiva, às vezes por felicidade, às vezes como uma forma de se comunicar, ou por quando é contrariada, né? A mordida, ela é só uma forma, aquilo, né? Ela tá agindo com o corpo quando ela não consegue agir com as palavras. Principalmente a criança que não fala ainda, ela costuma agir com o corpo, né? Então, com o bebê, a gente precisa reforçar isso, principalmente na forma como a gente fala. Não, isso machucou a mamãe. Não pode morder. Carinho, aquilo mesmo que a gente faz, mas usando bastante as expressões, porque o bebê, ele é um crescente de entendimento, né, de linguagem. Então, ele vai, aos poucos, primeiro ele vai reconhecendo expressões faciais, o tom de voz, e ele vai ligando isso àquelas palavras que geralmente aparecem na frase do adulto. E então tem todo um desenvolvimento da linguagem que ainda não está construída, né? Que ainda não está totalmente finalizada. Então, as expressões faciais, o tom de voz, isso ajuda muito o bebê a entender aquilo que é esperado e aquilo que não é esperado dele. Tá? Mas vão ter crianças, por exemplo, que têm um grau de impulsividade um pouco maior e que acabam usando esse corpinho para se expressar. E a gente precisa entender primeiro o que essa mordida comunica, o que ela expressa, tentar entender isso, né? O que ela costuma expressar e mostrar para aquela criança o que é esperado e o que não é esperado dela, tá? Eu acho que isso precisa ser avaliado com os pais. Eu acho que não existe certo e errado, tá, Caroline? Mas isso foge um pouquinho do tema, mas eu acho o seguinte:
é importante entender se essa criança, né? Porque, por exemplo, você está me dizendo que eles já vão mudar de casa, já existe uma mudança, mas existe um passar Natal juntos. Assim, preciso entender a idade dessa criança, se essa criança compreende, se já foi conversado com essa criança alguma coisa ou não. O que foi estabelecido ali para ela, do que vai acontecer com ela. Tem muitas questões aí que precisam ser avaliadas. Como lidar com irmãos que têm diagnóstico de TOD. Tem crise de impulsividade, consequentemente briga com os irmãos. Criança de 8 anos ainda não... Tá, então a gente precisa entender se existem já questões que estão mudando nessa dinâmica. Talvez precisa ser conversado com os pais. Primeiro, qual é a ordem, de que forma que isso vai acontecer, né? Se eles querem de fato comunicar agora, se eles querem comunicar depois de passar as férias e o Natal juntos, quais são as consequências disso. Acho que não tá certo ou errado eles fazerem eles passarem juntos esses últimos dias, né, os últimos meses. Mas é entender se para eles se isso vai ser rodeado de brigas ou não, de tensão ou não, e quais os prejuízos que porque às vezes um já tá dormindo no quarto, outro no outro. Porque assim, uma criança de 8 anos já tem total capacidade de fazer essa leitura e de compreender o que tem alguma coisa errada, né? Então, primeiro dá assim para os pais uma realidade da própria fase do desenvolvimento, né? Que essa criança já faz essa leitura e entender o que vai ser menos ansiogênico. Se é falar para essa criança e ainda assim passar Natal juntos e fazer a viagem juntos, ou se é evitar, né, contar, mas entendendo quais são as consequências e de que forma que ele está fazendo essa leitura, tá? É difícil opinar aqui. E aí a Gi trouxe a questão do TOD, né? Claro que o TOD, o próprio TDAH, pela característica da impulsividade, ele traz aí uma complexidade para essa relação, né? Que existe uma complexidade relacional dessa criança com qualquer um, inclusive com o irmão ou a irmã, tá? Então, assim, vai ser trabalhado com esse irmão, com essa criança, as mesmas habilidades que serão trabalhadas para que essa criança esteja na escola, para que ela esteja convivendo com outras crianças sem essa resposta. Talvez esses pais precisam estar atentos em relação a como essa relação se estabelece, de que forma que aquele que não tem a psicopatologia, como é que é a leitura que ele faz do irmão, depender da idade dessa criança, começar a conversar, né? Eu converso muito, por exemplo, com as minhas filhas, pensando, porque eles têm uma tendência a agir no hoje, né? Na coisa do imediatismo. Então, eu empresto muito, assim, essa parte da frente do meu cérebro que pondera, que pensa lá na frente, quando eu vou conversar com elas sobre as brigas e sobre a forma como elas têm se relacionado, né? Se é assim que elas esperam que elas se relacionem quando elas cresçam, se é esse tipo de relação que ela espera ter com uma irmã, qual é a importância de ter uma irmã, tá? Então eu tenho essas conversas mais profundas, até para que eles consigam fazer um pouco desse movimento de entender que a minha ação tem uma consequência, não só uma consequência imediata, mas uma consequência do desenvolvimento dessa relação. Que mais? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Então, mediar sem tomar partido, descrever a situação de uma forma neutra. Olha, eu tô vendo que tem aqui 2 crianças que querem o mesmo brinquedo. Como é que a gente vai resolver isso? Traz um pouco para eles tomarem as decisões, para eles trazerem as soluções, tá? Que mais? Ajudar, né, nas habilidades de pedir ajuda, de negociar, de reparar quando a questão tá feita, né? Então, aconteceu algo e essas crianças partiram pra briga, machucou, o outro machucou. Tá, então como é que você vai reparar isso? Né? O que pode fazer para que esse irmão se sinta melhor?
trazer, né, ajudar eles a pensar em soluções, a revezar, né? Olha, uma hora é um, outra hora é outro. Essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas, né, e monitoradas por um adulto, mas tem que ser um adulto que tem essas habilidades. Então a gente vai precisar ajudar os pais, aqueles que não têm essas habilidades envolvidas, a pensar em estratégias, a desenvolver estratégias que facilitem essa passagem para o próprio filho. Que mais? E quando a gente encontra, que eu acho que talvez seja a questão mais complexa, tá? Quando a gente encontra papéis muito inflexíveis dentro dessa família, quando a gente encontra alianças ali, é aquele pai que já rotulou o filho problema, ou que tá sempre protegendo um filho porque se identifica mais com ele. Essas questões eu diria que são questões mais complexas e que, então, é muito importante que a gente tenha, diante de questões complexas relacionadas às disputas entre irmãos, que a gente tenha ferramentas clínicas para saber identificar essas dinâmicas, essas potenciais problemáticas e alianças dentro dessa dinâmica, para que eu possa intervir na causa, né? Na questão que influencia e que intensifica esses conflitos. Porque se eu ficar só na queixa dos pais e ficar só com estratégias que resolvam isso de uma forma superficial, eu vou deixar um iceberg inteiro para baixo, tá? E não vou resolver. Essas questões reaparecerão dentro dessa dinâmica familiar. Então é muito importante você saber fazer essa leitura, usar o esquema diagnóstico da dinâmica familiar, entender de que forma esses pais, por exemplo, atuam dentro da coparentalidade. Será que um deles toma mais partido e o outro discute, reforça? Ou será que existe um pai sobrecarregado que não tem nem mais capacidade emocional para lidar como corregulador de crianças que brigam muito? Isso tudo precisa ser avaliado para ser levado em consideração na intervenção que se efetivará ali naquele caso. Tá? Eu acho que o que eu posso dizer assim, de mais importante dessa live é que vocês não fiquem na queixa simplista que os pais trazem sobre esses conflitos. Esses conflitos, no geral, têm um padrão estabelecido por trás. E aí a gente precisa entender esse padrão para que a gente consiga atuar e intervir. Vamos lá, a Raquel falou assim, algum exemplo de consequência natural nesses casos de briga entre irmãos para dar como dica para os pais? Tenho tido dificuldade de sair da consequência arbitrária. Por exemplo, vamos lá. Se a gente estiver falando da disputa de algum, sei lá, vou dar um exemplo de crianças menores. Se a gente está falando sobre a disputa de algum brinquedo. E quando tem briga corporal, por exemplo, se eu vejo que a briga é uma briga generalizada, ou seja, que um deu, outro respondeu e aquilo não saiu, por exemplo, eu tiro o brinquedo e falo que nenhum dos dois vai brincar, tá? Que a hora que eles se entenderem, a hora que eles vierem para mim e resolverem aquilo que eles estavam, o motivo pelo qual eles estavam brigando, aí sim eles podem ganhar. Essa é um exemplo do que, por exemplo, eu costumo fazer com as minhas filhas, tá? Então eu tiro o motivo, né, da disputa, ou, por exemplo, eu já tive situações em que a gente estava se arrumando para alguma atividade, eu não lembro exatamente o que. E aí, por uma dificuldade de comunicação específica, teve uma briga que saiu completamente de controle. Eu não faço isso sempre, tá? Eu no geral, eu tendo a ensinar habilidades, mas quando a coisa toma uma proporção que pra mim é muito fora do meu limite, dos meus valores, aí sim eu intervenho, por exemplo, falando, olha, eu acho que vocês não estão preparadas para ir para esse evento, né? Então a gente agora não vai mais. Eu tô chateada, vocês ultrapassaram todos os limites e a gente não vai mais para lá. É uma consequência às vezes drástica, mas necessária em algumas situações, entende? Mas elas estão ali se preparando para aquele evento,
tem ali, o evento às vezes é o motivo da briga, tá? Eu não vou fazer isso, por exemplo, gente, com uma situação que eu não consiga sustentar, tá? Então, por exemplo, algum evento, tipo, eu não vou, por exemplo, fazer isso, talvez na festa da melhor amiga da minha filha, e que eu sei que é um momento muito importante, eu não vou fazer isso se eu não consigo sustentar. Mas, se é um evento que eu sei que elas querem, mas que tá tudo bem se não forem, que vai servir como lição, às vezes eu faço. Mas ele precisa estar relacionado, tá? Eu não vou fazer assim, elas brigaram agora e eu já cortei um evento que vai acontecer no sábado que vem. Por isso que eu falo que tem que precisa ter ali uma relação muito, muito clara para a criança compreender, certo? Espero que tenha ficado claro aí para você essa questão da consequência. Mas é isso, gente. Eu queria, acho que o principal dessa live é falar sobre esses padrões e sobre essas dinâmicas que alimentam as dificuldades. Esses padrões, né, essas dinâmicas disfuncionais que muitas vezes alimentam essa dificuldade. Existem dinâmicas mais complexas, existem talvez pais com dificuldades na própria regulação emocional e que às vezes intervenções mais simples vão funcionar, tá? Se eles tiverem um apoio, talvez teu ali, ferramentas mais simples, às vezes isso funciona. Existem questões que são mais profundas de alianças, de papéis, de funções familiares, que aí necessitam de um olhar, de um diagnóstico mais ampliado e que também precisam de intervenções que sejam mais amplas e mais a longo prazo, tá? Então, a gente não vai mudar a forma como, por exemplo, dois irmãos adolescentes se comunicam e se relacionam em 2, 3 meses, se esse padrão é um padrão que foi construído ao longo dos anos, tá? A gente precisa ter tempo com esses pais para que eles possam desenvolver habilidades nessas crianças. Bom, é isso, nossa live de hoje. Temos, né, muito, obviamente, o que falar sobre esse assunto. Nós temos, dentro da formação, 4 aulas sobre esse tema. Essas aulas irão para a biblioteca do pessoal da pós, que comprou a pós-graduação também. Temos aulas bem completas lá sobre isso, falando de cada caso, mas hoje eu queria trazer principalmente essa ideia de que existem níveis de complexidade diferentes e níveis de atuações, intervenções diferentes, certo? E que, no geral, a gente precisa se afastar das queixas que os pais trazem e tentar olhar de um ângulo mais amplificado. Ah, Raquel, obrigada pela tua participação, por não me deixar aqui falando sozinha. Obrigada, Gia, e as outras que participaram aqui, que estiveram aqui com a gente. Nos vemos na próxima terça-feira às 8 horas, certo? Um beijo, gente. Obrigada pela companhia de hoje.